Pois muito bem, estamos com o nosso segundo bloco do Economia e Desenvolvimento desta semana, recebendo aqui nosso comentarista Cássia Carpes. Tudo bem? E aí, garota, nossa apresentadora Lília, como é que tá? Como é que foi a semana? Bastante trabalho. Quer dizer, continua a mesma coisa então, né? Bastante. Qual é o próximo evento grande que tem por aí? Temos um evento grande com a vinda do Jerônimo Temel e o professor Massaro no dia 27 de julho. E uma novidade que ainda não posso divulgar oficialmente, mas posso dizer que nós teremos surpresas para outubro também. Tudo bem, então não divulga oficialmente. Extraoficialmente pode? Pode. Então. Tá certo. Então, vamos ser os primeiros a serem informados aqui. Viu só, está escondendo o jogo. Nardon Inácio, auditores e consultores há 50 anos, gerando resultados e credibilidade para suas empresas e seus clientes. Sulpetro em favor da revenda e do consumidor gaúcho e a celulose rio-grandense há 50 anos, contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado. Cássia, muitas novidades. Quer dizer, aqui na prefeitura, no governo do estado, né, agora, digamos assim, o congelamento da folha vai estar dando um pepino sem tamanho. E, claro, a questão criminal que envolve a Lava Jato com o presidente tendo deposto. Aqui começam, tenho certeza, essa semana que vem, os projetos mais polêmicos, né? Que um deles, essa semana, na qual eu já deixei bem claro aqui que eu voto contra, de que aumenta para 2 secretários apenas, que vieram do Estado, que recebem lá do Estado, mas querem mais um subsídio aqui, ou seja, ficará em torno de 19 ou até mais do que é o teto do município. Além disso, tem uma emenda que vai abranger mais outros aposentados que naturalmente estão acima desses 19, Lília, e automaticamente foram atingidos. Que a prefeitura entende que o teto é 19, é o teto do prefeito. Mas no momento que ele manda, abrindo esse precedente para 2 secretários apenas, ele perde um pouco da razoabilidade, ou seja, ele está mandando projetos de tirar na maioria dos funcionários da prefeitura que ganham pouco e quer dar para apenas 2 aquilo que é o teto ou até mais do teto do município. Ou até a emenda procurando um teto estadual, que é bem mais acima, quase 30 mil. Então, na realidade, esta questão é polêmica, mas é uma questão para a Câmara. Aquilo que nós falamos das reformas previdenciárias, trabalhistas, o legislativo é para isso. É para complementar, para corrigir, para aperfeiçoar, para emendar. Para debater. Para debater. Como eu estou fazendo aqui, eu entendo que é injusto para os demais. Veio do Estado, mas quando ele veio do Estado, ele tinha que saber que lá é legal, mas ele já está ganhando do Estado. O Estado continua pagando para ele. Aí a prefeitura tem que pagar mais tanto. Quer dizer, ele passa dos outros, fica desproporcional o critério dos secretários. Por exemplo, isso existe lei, quando um vereador vai para secretário, ele fica com o salário dele normal. Ele opta, quer o da prefeitura ou quer o do município, ou quer o da Câmara de Vereadores. Ele tem que fazer opção. Ele não pode ficar com os 2. Também não é obrigado a nada, né? Mas tem que saber escolher. Ele tem que escolhe. Quer ser secretário, está lá. Ou tu quer ficar de vereador. Mas ele não pode acumular. Imagina se o vereador fosse para lá e ganhasse ou do vereador e mais o de secretário. Bem conveniente, né? Exato. Então, é mais ou menos isso que o prefeito quer fazer. Aí ele paga pela uma incoerência, quando quer cortar da maioria dos funcionários. Então, é um assunto que vai ser, e por isso existe o legislativo. É para ter independência, harmonia dos poderes, mas independência para relatar essas coisas. Quanto a Brasília, nem a Brasília, Curitiba. Eu acho que ela foi bem encaminhada. Quando o juiz Moro deu aquela entrevista dizendo que não viessem, que não, muitos até, tem uma pessoa, amigo meu, diz, eu acho que o Sérgio errou. Eu digo, não, acertou. E se acontece alguma coisa lá? Quem é o culpado? Iam descarregar tudo no juiz Moro, Sérgio Moro, que fez um carnaval, fez aí uma politicagem, como o Lula vinha fazendo. Eu entendo que tudo isso é reflexo daquilo que o Lula fez no passado. Quando naquela oportunidade, temos que relembrar, até para... Tem gente que não acredita em nada, é uma religião, né? O Lula. O Lula, quando a Dilma quis colocar ele de ministro, por quê? Para ele ter as prerrogativas de ministro. Coisa que depois não conseguiu, ele ficou no limbo, ficou igual a nós. Ou vocês acham que o Silvio, a Lília e eu, se nós tivéssemos 11 processos em cima de nós, investigação em 11 processos, nós já estaríamos presos. Então o Lula espertamente suscita o seu eleitor, que é fanático, que é uma religião,
a defendê-lo na rua. Mas eu entendo, pelas gravações que eu vi, que o juiz Sérgio Moro não entrou em política, ele não é político, ele é o judiciário desse país. E ele fez questão de deixar bem claro isso diante do Lula. Sem dúvida. Aqui, olha, aqui uma coisa lá fora, o senhor pode fazer discurso à vontade. Assim como ele faz, já saiu de lá sem discurso. E isso serve para essa religião. Tá? E automaticamente não. Ele tem 11 processos, ele é acusado em 11 processos, a qual as respostas dele, olha, se via no semblante do Lula, e nós aqui temos experiência, tá? O Lula era outro, ele queria disfarçar uma coisa, não conseguia disfarçar. Quer dizer, se eu que faço imposto de renda desde os 16 anos, que sou casado com a minha esposa até hoje, 33 anos vai fazer agora dia 18, eu vou dizer que a minha esposa foi lá e eu não sabia? Que na minha declaração está lá um apartamento que ela não sabia? Ainda mais a ex-primeira-dama, que era uma pessoa participante da vida política, não só do ex-presidente Lula, como do PT. Eu tenho uma versão assim, eu imagino que o problema dela, de ter falecido, foi exatamente em função disso, que ela sabia. Sim. E isso, claro que exerceu sobre ela internamente. Olha, foi uma coisa poderosa. Não, em alguns momentos o Lula praticamente ali colocou nela, né? Ou seja, não, mas a minha esposa não está mais para responder. Eu sempre digo assim, ó, eu nunca votei no PT. Aliás, como jornalista, fui muito processado pelo PT, que diz defender a liberdade de expressão e tal, mas com jornalistas como eu e vários jornalistas, aquele tempo do Câmara 2... Né, quando é contra os outros, vale tudo. Aí eles processaram. Não é verdade. Processaram. Eu, Barrio Nuevo, Políbio Braga, o que está na Bandeirantes agora, enfim, Diego Casagrande, então processados. Por quê? Porque dizíamos a verdade, eles não queriam ouvir essas coisas. Então o PT perdeu, através de seu líder maior, a grande oportunidade, o Lula perdeu, de se tornar realmente o grande líder mundial. Né? Ele perdeu por quê? Porque se deixou levar por essas coisas, achou que realmente podia fazer, e realmente no Brasil se pode fazer, agora parece que nós vamos mudar isso, fazer o que ele fez. Quer dizer, o PT, que sempre foi, digamos assim, teve uma posição que eu sempre elogiei, pelo menos até ele chegar no poder, de defender como um estamento ético e moral a questão da legalidade, a questão da administração séria, responsável, era uma grande esperança que nós tínhamos no Brasil. E acabou frustrando. Então, o Lula, por isso que ele é emblematicamente o cara que mais tem que pagar por isso. Ele chegou a dizer, Silvio, que no parlamento tinha uma cambada de ladrão. 40 ladrões, né? Mas, na realidade, aqueles ladrões que ele disse que eram os que ajudaram ele comprava com medidas provisórias, está aí, já aparece. Ou seja, ele tinha na mão aquele Congresso, ele não conseguiu fazer reforma política, nem previdenciária, nem trabalhista, nem tributária, nada ele conseguiu fazer. Mas ele tinha, dos presidentes que passaram, é o que mais tinha a maioria. Porque, como se viu, ele praticamente, no ditado popular, comprava certos parlamentares para aprovar aquilo que era bom para o PT. Tá? E aí foi levando o país a essa bancarrota. Eu acho que a questão ali do processo em si são os fatos. Não estamos analisando política, o Lula é político. A não aversão dos fatos. Não, exatamente. Os fatos e não a aversão deles. Exato, o que está no processo. Nos autos processos. São 11 processos. Então isso vai, é tipo cascata, tá? Vai pegando. E vai aparecer mais do BNDES, dinheiro que deu aí para fora do país, 2 governos dele, da Dilma, que foram corruptos, né? Que foram uma calamidade total em termos de finanças, que arrasou o país. Agora ele anda pelo país novamente dizendo que ele que fez aí a bolsa isso, a bolsa aquilo. Mas para aí, gente, nós temos 14 milhões de desempregados. Veio da onde esses 14 milhões? Então não dá para aguentar, não tem como mentir mais. Antes, que eu sei que as pessoas me encontram na rua e tal, e sabem da minha história de luta contra o PT, do PT contra mim e vários outros colegas, antes que venham a falar. Então, eu sempre digo assim, roubo, corrupção sempre existiu, existe e existirá. O problema no Brasil é que de uns tempos para cá, e coincidentemente nos governos do PT, o roubo foi tão avantajado, tão poderosamente explorado, a criminalidade do ponto de vista da corrupção, que esse dinheiro faz falta agora. E uma democracia para eles, como tu disse. Tu falava mal deles, eles vinham com tudo para sentir. Era uma ditadura de esquerda. Eles não aceitavam isso. Não aceitavam. Então, bom, de qualquer maneira, o que a gente vê, o que a gente percebe é o seguinte, eu vejo assim, o Brasil
Nós vamos ter dificuldade ainda da próxima, na segunda geração, de mudar isso aí. Sim, vamos mudar. Mas temos essa grande oportunidade, não é, Lília? De pelo menos... Não terá outra. Não terá outra. Nós já tivemos o Collor. O Collor, por muito menos, foi defenestrado. Quer dizer, não aprendemos. O próprio Collor não aprendeu. Sim. Que continua aí nos processos. Tá? Então, é muito complicado. Então, acho que nós temos que mudar. A mudança é muito mais profunda, é de mentalidade, é de comportamental. Nós temos que ter leis, não só de direitos. A Constituição Cidadã, de 1988, foi uma Constituição em que ali saiu uma coluna grande, pesada, cheia de direitos e poucos deveres. E depois do cumprimento da lei, esse é o problema no Brasil. Nós temos lei de mais para cumprimento de menos. Não tem fiscalização, esse é o grande problema desse jeitinho brasileiro. Mostrar se as pessoas não mudam, eu conheço um rapaz, eu era treinador do Pelotas, em 1992, e ele era comunista. E eu discutia com ele, no bom sentido, no debate, né? E lá começou, naquela época, as invasões de terras e tal, e eu digo, olha, invasão não adianta nada, mas os governos têm terra para dar. Meu problema é entender como é que vocês vão criar essas vacas. Como é que vocês vão tirar leite? Como é que vocês vão produzir na granja, nas fazendas? Eu acho que vocês vão matar as vacas e não vai adiantar nada. Tá? E até hoje ele é comunista e eu vejo ele está no mesmo lado sempre, mas com o mesmo problema, com os mesmos assuntos. A mesma vida. E automaticamente o MST continua. Né? Aí, porque se der terra eles não querem, eles querem confundir a sociedade, brigar por terras. Na verdade, esse tipo de reivindicação deles são instrumentos ideológicos partidários. Essa é a grande função. Marx já dizia isso. Se cuidares, eles andam na beira das cidades e aí o cidadão não sabe. Às vezes quem paga tudo isso aí é o município. Tem que ir lá levar alimentação, tem que dar barraca, tem que dar tudo. Eles ficam lá, eles andam girando. Né? Se derem terra para eles produzirem, mas aí quebra o nosso sistema. Não é isso que nós queremos. Nós queremos transitar pelo país aí, itinerantemente, e solicitando aos governos que nos dê as coisas. Mas nós não queremos produzir. Cassiano, muito obrigado pela tua presença aqui. Já resolvemos o problema do Estado, do Rio Grande do Sul, né, do país. E agora, na próxima semana, vamos resolver o problema mundial. O Trump está aí, né? Está o Putin lá na Rússia. Então, essas questões vamos resolver esse problema. O de centro. Que eu sempre digo aqui, eu nunca fui extrema esquerda nem extrema direita. Gostei muito da atuação lá e a vitória do Emmanuel Macron na França. Porque vai buscar... Mas tu viu que os esquerdinhos, no outro dia, estavam se manifestando na rua. Mal o presidente, que não era deles, mas assumiu. Mas sabe por quê, né? Macron era banqueiro, tem uma tradição de financista e tal. Mas liberal, entre o mal maior, que era de centro. Claro. A Espanha optou, no momento, por um de centro. Chega de esquerda e chega de direita. Queremos centro. Eu acho que é por aí, esse é o caminho. Jovem. Uma bela semana. Obrigado. E até a semana que vem. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.